Queridos, eu quero chamar a sua atenção para nós meditarmos um tanto no que nós acabamos de ler aqui. Nós lemos Marcos capítulo 6, versículo 44. Na verdade, o que nós encontramos aqui é o que a Bíblia Sagrada chama de primeira multiplicação dos pães. Este texto, esta narrativa bíblica, ela começa no verso 30 até o verso 44, exatamente onde nós lemos. O que você vai ver aqui, segundo o que escreveu Marcos, é mais um milagre que Jesus realiza no seu ministério. E eu digo que aqui ele vai agir como mestre da multiplicação. Eu estava pensando nisso, e Jesus age como mestre em todo o seu ministério. E, por exemplo, quando você chega em João 11, 25, para mim Jesus ali apresenta-se como mestre da vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você ler João capítulo 14, verso 27, Jesus apresenta-se lá como mestre da paz. Ele disse: a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Se você ler João capítulo 13 e verso 1, Jesus aparece lá como mestre do amor. Ele disse: tendo amado, amou-os até o fim. Se você ler João capítulo 3 e verso 1, a Bíblia diz que Nicodemos vai ter com Jesus de noite, e a palavra de Nicodemos foi essa: bem sabemos que tu és mestre. Então eu vejo Jesus aqui como mestre dos mestres. Então o mestre da vida, o mestre dos mestres, o mestre da paz, o mestre do amor, ele apresenta-se aqui em Marcos capítulo 6, do verso 30 ao 44, como mestre da multiplicação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vim aqui nesta noite dizer a você que Jesus é mestre da multiplicação. Se você começar a pensar ou debruçar-se sobre o verso 30, do 30 ao 44, a Bíblia Sagrada diz que os discípulos voltaram para a presença de Jesus. Obviamente eles tinham ido para uma demanda autorizada por Jesus, e eles voltaram depois de cumprirem aquela demanda. E a Bíblia diz assim: eles voltaram para a presença de Jesus, e Jesus, olhando para eles, começou a perceber que eles estavam exaustos, cansados, precisavam de um descanso, pois a Bíblia diz no próprio texto que eles não estavam tendo tempo nem para alimentar-se. Aí Jesus faz a seguinte proposta: vamos para um lugar para que lá descansemos. Diz a Bíblia que eles sobem em um barco e começam a atravessar o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, como você preferir. Mas a Bíblia diz que alguns da multidão perceberam, conhecendo de quem se tratava e vendo para onde eles iam, a Bíblia diz que todos eles correram de várias cidades a pé e chegaram lá primeiro do que Jesus e do que os apóstolos. Quando Jesus desce do barco, diz a Bíblia que Jesus deparou-se com uma grande multidão. Ora, Jesus estava ali a fim de descansar juntamente com os apóstolos. Era um tempo, digamos assim, em que eles tinham escolhido para se refazer fisicamente, emocionalmente, para um descanso. De repente Jesus depara-se com uma grande multidão. O que eu acho interessante é que Jesus não vê aquela multidão como um importuno, não vê aquela multidão como alguém que estava querendo roubar e tirar o tempo dele, de forma alguma. A Bíblia diz assim: Jesus, vendo aquela multidão, compadeceu-se de todos eles, pois viu que eles eram como ovelhas sem pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz assim: e naquele dia Jesus lhes ensinou sobre muitas
coisas. Você vai ver, porque o texto aqui, ele aparece também lá em Mateus capítulo 14, e ele aparece também lá em João capítulo 6. Esses dois historiadores aí dizem que Jesus operou milagres lá. Então Jesus cuida do povo, das emoções do povo, faz milagre entre o povo, curando enfermidades. Aí a Bíblia Sagrada diz aqui que o dia já estava indo embora e a noite estava chegando, quando de repente um dos discípulos de Jesus, daqueles apóstolos que estavam entre eles lá, chegam até Jesus e faz a seguinte proposta: mestre, a noite já está chegando, o dia está indo embora e eu estou preocupado com esse povo aí. Seria melhor que nós despedíssemos todos eles, para que eles saíssem aí pelos campos, pelos lugares aí, para que pudessem comprar comidas para eles, porque o povo está com fome. Jesus olha para os discípulos e diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas mestre, nós precisaríamos de pelo menos 200 denários aqui, para comprarmos pães e alimentarmos estas pessoas. Jesus olha para eles e pergunta: quantos pães vocês têm aí? Quantos pães vocês têm entre vocês? E diz a Bíblia que eles chegam para Jesus, e João detalha isso, ou melhor, Mateus detalha isso com mais precisão, dizendo: mestre, aqui está um rapaz que tem, ou um jovem que tem 5 pães e 2 peixes. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, segundo Mateus, que Jesus fizera tudo isso para testá-los, porque Jesus já sabia o que iria fazer no meio deles, ou naquele lugar. Jesus já sabia que naquele dia faria um milagre. Jesus sabia que naquele dia algo extraordinário iria acontecer. Pastor Juninho, eu fiquei pensando naquele ambiente onde Jesus está com os discípulos e uma grande multidão, Filipe, e eu comecei a ver alguns indicadores daquele ambiente onde Jesus estava. O primeiro indicador que eu vejo aqui é porque a Bíblia diz assim: o lugar era deserto. Observem que 3 vezes aparece a expressão: foram para um lugar deserto, o lugar era deserto, chegaram num lugar deserto. Então a primeira coisa que eu percebo nesse milagre aqui é que o mestre da multiplicação vai agir, vai trabalhar e vai fazer num ambiente de escassez. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando de deserto. Todas as vezes que falamos de deserto, pensamos logo de quê? Em um ambiente que não tem, que não existe nada, que as probabilidades são zero. Já viu alguém dizendo assim: ora por mim, porque eu estou em um deserto, fulano está passando por um deserto, a minha prova assemelha-se a um deserto. Aí eu vim aqui nesta noite para dizer a você: eu tenho uma notícia para você. Vai ser nesse deserto que o mestre da multiplicação vai agir. Eu vou melhorar a palavra, porque teve gente que não entendeu. Vai ser neste lugar de crise, vai ser no ambiente que você não vê nada, não enxerga nada, não tem nada. Pastor, é uma escassez total. É nele que o mestre da multiplicação vai agir. Deixa eu ver se eu estou pregando nesta noite para quem crê. Deserto para muita gente é um indicador do fim. Terminou, não tem mais jeito. Talvez você chegou aqui nesta noite enfrentando um deserto. Teve gente que foi envergonhado no deserto, derrotado no deserto, e terminou tudo no deserto. O deserto ainda é um lugar em que o meu Deus realiza coisas extraordinárias. Foi no deserto que ele sustentou o povo dele 40 anos, todos os dias eles comendo maná que chovia do céu, o pão do céu, o cereal do céu. Foi no deserto que Deus fez as codornizes mudarem o curso do voo delas, para cair lá
lá no arraial dos hebreus. Foi no deserto que ele fez brotar água na rocha. Eu não sei o que é que ele vai fazer no seu deserto, mas eu sei que ele vai fazer. Ele falou pela boca de Isaías, no capítulo 43 e verso 13, dizendo: porque antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu não sei o que falaram sobre o deserto, pastor. Alguém deu um testemunho triste sobre o deserto, pastor. Alguém contou uma derrota sobre o deserto. Você vai dizer, sabe o que? O meu deserto foi pedagógico. O meu deserto foi o lugar onde o meu Deus mais operou. O meu deserto foi o lugar onde eu vi coisas extraordinárias. Eu prego para quem crê nesta noite. Deixa eu ver. Aleluia, aleluia. Então Jesus, como mestre da multiplicação, vai agir num ambiente de escassez. O lugar era deserto. Segundo lugar, se você prestar atenção no texto, o texto diz assim: o lugar era deserto e já era tarde. O lugar era deserto e já era tarde. Primeiro, o ambiente é de escassez, deserto. Segundo, o ambiente é um ambiente que o tempo já está limitado. Eu vou melhorar a palavra: não tem mais tempo. O tempo está indo embora. A hora acabou. Não dá mais tempo. Você já ouviu isso alguma vez? Não dá mais tempo. Acabou o tempo. Talvez você ouviu isso da medicina: não tem mais tempo. Talvez você ouviu isso da justiça: não tem mais tempo, não cabe mais apelação, já está transitado e julgado. Talvez você ouviu isso das circunstâncias: o tempo já foi. Talvez o próprio diabo mandou sussurrar isso no seu ouvido: acabou o tempo para você. Isso às vezes traz medo e preocupação, mas eu tenho uma notícia para dar a você: o meu Deus, o mestre da multiplicação, ele nem se adianta e nem se atrasa. Ele chega na hora certa. Aquilo que para mim e para você não tem mais tempo, para ele é o momento exato dele agir e dele trabalhar. Acabou para alguém, para ele é a hora exata dele agir. Aleluia. Eu sei que uma das maiores brigas nossas é com o tempo. Nós somos seres imediatistas. Nós queremos tudo na pronta entrega. Nós queremos tudo drive-thru, fast food, né? Nós somos a geração acelerada. O WhatsApp já tem agora, parece que dois modos de aceleração, né? Para as pessoas ficarem agoniadas cada vez mais, porque querem ouvir as coisas cada vez mais. Eu estava conversando esses dias com um especialista em rede social. Ele estava falando para mim: pastor, vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio não funciona mais. Agora é 40 segundos, 50 segundos, e já estão trabalhando a probabilidade de 30 segundos. Daqui a pouco só vai aparecer lá e não precisa mais ninguém assistir nem olhar para nada. Então há uma celeridade. As pessoas estão desesperadas e preocupadas com o tempo. Pastor, como é que vai ser quanto ao tempo? Eu costumo dizer que o tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem, e o tempo respondeu ao tempo que nem mesmo o próprio tempo sabe o tempo que o tempo tem. Mas eu tenho uma notícia para dar a você: o mestre da multiplicação é dono do tempo, senhor do tempo, mestre do tempo, guia do tempo. Ele levanta o tempo, abaixa o tempo, adianta o tempo, atrasa o tempo. Eu vou melhorar: o tempo está nas mãos dele. Então a notícia que eu tenho para você vai ser no tempo dele. Ele abrirá a porta no tempo dele. Ele curará a enfermidade no tempo dele. Vai restaurar no tempo dele. Vai fazer no tempo dele. O milagre acontecerá no tempo dele. Pastor, já é tarde para você, é tarde para a medicina. Para ele não, para ele é a hora certa de agir. A Bíblia diz que um apóstolo chegou para Jesus e disse: mestre, quanto à tua pergunta, quantos pães tem? Nós encontramos aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Esse menino aqui, ele não aparece na contagem. Se você ler a narrativa de Mateus, Mateus diz assim: eram quase 5.000 homens, fora ou além de meninos
filhos e mulheres, e meninos e mulheres. Se você parar para analisar a expressão quase 5.000 homens, o mesmo designativo no grego que se usa para homem no Novo Testamento, se usa para pai, não é isso, pastor Juninho? Se usa para pai. Se você considerar que o judeu é muito parecido com o nordestino, um judeu não tem um menino só. Um judeu enche a casa de menino, o alforje é cheio. Dom Kerson disse que tem mais de 20.000 pessoas aqui, muito mais. Coloca quase cada um judeu aí com 3, 4 meninos aí, vai dar mais de 20.000 pessoas, pastor Felipe. Então tem uma multidão de pessoas aqui. No meio destas pessoas aparece um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Eu fico imaginando, sabe o que? Aquele menino chegou para a mãe dele e disse: ô mainha, brincadeira, ele não era baiano não, mas foi mais ou menos assim. Ele chegou para a mãe dele e disse: ô minha mãe, hoje eu fiquei sabendo que o mestre está vindo aí ensinar, e eu queria ir lá ouvir os ensinamentos do mestre. Só que eu estou preocupado, eu não quero perder nenhum momento lá, e eu não quero voltar para perder com o horário de almoço. A mãe dele disse: eu vou preparar uma marmita aqui para você, comida de pobre, aquilo ali, 5 pães e 2 peixes, você vai, na hora que der fome, você para lá, abre a sua marmitinha lá, e você pratica seu almoço lá, o seu lanche lá, ou faz o seu rango lá, como diz o nordestino. Aquele menino chega lá e começa a ouvir o mestre, ser alimentado pelo mestre, começa a ser preenchido pelo mestre. E uma coisa interessante aparece aqui: esse menino só se dá conta do que ele tem na marmita no final da tarde, porque o tempo inteiro o pão do céu foi superior ao pão da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Em nenhum momento aquele menino lembrou-se da marmita que ele estava levando, porque o que era aquela marmita diante do que ele estava ouvindo, bebendo, recebendo e presenciando. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você se alimenta das coisas do céu, as coisas da terra ficam no secundário. Quando você se preenche das coisas do céu, o que é da terra, irmão, vai ficar de sobra. Você não vai se preocupar com isso não. Aí alguém, Jesus perguntou: vê aí quantos pães e peixes alguém tem aí. Aí alguém saiu procurando lá, tentando ver. O menino chega e diz: olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Eu sei que isso aqui não é nada. E um dos discípulos disseram: o que é isso aí para tanta gente aqui? O que são 5 pães e 2 peixes para tanta gente aqui? Eu fico imaginando o menino dizendo: olha, de repente leva para o pregador, porque o pregador está pregando o dia inteiro aí, né? E não parou para comer nada. De repente serve para ele. Só que aquele menino nem imaginava que aquele pregador também era o mestre da multiplicação. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Filipe chega e diz: mestre, aqui está um menino que tem 5 pães e 2 peixes. A Bíblia diz que ele pega tudo que tem e entrega nas mãos de Jesus. Uma pergunta que eu quero fazer aqui: se aquele menino tira ali da marmita um pão e um peixe, fica para ele e entrega o resto para Jesus, ele estava fazendo alguma coisa errada? Não. Se aquele menino divide no meio e entrega metade para Jesus, aquele menino estava infringindo alguma lei? Não, era dele. Mas o que eu acho interessante, sabe o que é? É que esse menino pega tudo que ele tem e entrega nas mãos de Jesus. Sabe o que é que eu aprendo aqui? O milagre da multiplicação vai acontecer no ambiente da entrega total. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. É quando ele entrega tudo, é quando ele se doa por completo, é quando ele se prostra, é quando ele se rende, é quando ele diz assim: é tudo teu, é tudo para a tua glória, eu me entrego tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é o grande problema nosso? Muitas vezes estamos vindo para a igreja só a metade. Eu não estou falando aqui de coisas financeiras tão somente, não, eu estou falando de uma entrega total. Eu estou falando de um culto que vem da alma. Eu não estou falando de levantar a mão para dar glória a Deus porque o pregador manda ou porque o pastor pede. Eu estou falando daquele crente que sai de casa dizendo: hoje eu deixarei tudo no altar. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu entregarei tudo. Eu quero tudo de Deus, mas só teremos tudo dele quando nós entregarmos tudo para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro muito daquela mulher que ficou sabendo que Jesus estava na casa de Simão, Mateus capítulo 26, e ela, como diz na minha terra, fez carreira para lá.
Diz a Bíblia que aquela mulher chega lá trazendo no seu pescoço um vaso de alabastro, contendo um perfume de nardo puro, coisas de muito valor. Vaso de alabastro nem se fala, aquilo vinha lá do Egito, era feito de uma argila, que as pessoas manuseavam ela com mais facilidade, chamada alabastron, quase língua estranha, né? Aquele vaso era feito de alabastron. Dentro do vaso tinha um nardo puro, um perfume caro e precioso que vinha lá da região do Himalaia, não sei de onde, lá nos lombos dos camelos. Era um negócio, tanto que o frasco era pequeno, mas o valor era equivalente a um ano de serviço. Era um ano de serviço ali. Aquela mulher, quando chega, tira o vaso que era pendurado no pescoço dela. Ele era no formato de uma pera, rechonchudozinho embaixo, e ele ia afunilando-se na boca dele, para exatamente quando alguém fosse derramar o perfume, não esbanjar no conta-gotas. Mas aquela mulher chega e vê Jesus, a primeira coisa que ela faz é tirar o vaso de alabastro do pescoço, quebrar o vaso, para não ter esse negócio de conta-gota. Eu não vou dar só um pouquinho, não vou dar só uma porcentagem, eu não vou dar só a metade, nem 90%. Ela derrama tudo. Sabe o que é que eu aprendo com essa mulher? O culto dessa mulher está baseado numa entrega sem reserva, tudo, uma entrega sem volta. Quebrou o vaso, e uma entrega exclusiva para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. O grande problema nosso é que nós estamos fazendo pela metade. Entrega tudo, entrega a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você entregar o seu coração por completo, Ele vai agir, Ele vai fazer, Ele vai trabalhar. Bendito seja o nome dEle para sempre. O menino disse: eu entrego tudo nas mãos do Senhor. E ele estava entregando nas mãos do mestre da multiplicação. Jesus pega o balai, ou o cesto, como você queira chamar, e levanta o cesto. A Bíblia diz, sabe o que? E levantando Jesus o cesto, orou dizendo: graças te dou, ó Pai. O ambiente do milagre é um ambiente de escassez. O lugar era deserto. O ambiente do milagre era um ambiente de entrega total. O ambiente do milagre era um ambiente em que o tempo já estava indo embora, ficou tarde. E o ambiente do milagre é um ambiente de gratidão. Jesus levanta o cesto e dá graças. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, ao invés de murmurares, agradeça. Tem um hino do cancioneiro cristão, da harpa cristã, que diz o quê? Em vez de murmurares, canta. Um hino de louvor a Deus. Se nós deixássemos de reclamar e começássemos a agradecer, coisas extraordinárias aconteceriam muito mais. O problema é a ingratidão do nosso coração. Nós temos a mente curta. Ele fez ontem, porque talvez não fez hoje do jeito que a gente queria, a gente já começa a reclamar. Ao invés de reclamar, comece a agradecer. Agradeça num ambiente de dificuldade. Agradeça quando a porta estiver fechada. Agradeça quando o diagnóstico não for o que você queria. Agradeça mesmo não adquirindo o que você tinha projetado para adquirir. Agradeça. Há quem diga que a gratidão é a memória do coração e a mãe de todas as virtudes. Eu sei que é mais fácil reclamar. Deus me deu uma vitória muito grande nesse período de pandemia. Eu tive 2 crises de ansiedade, coisa que eu nunca tinha tido, e aquilo começou a mexer muito com as minhas estruturas emocionais. Zerou a minha agenda, não tinha mais agenda nenhuma. Quem me conhece sabe que eu viajo o ano inteiro. De repente eu olhei para a minha agenda, não tinha nada. Um dia minha filha chegou para mim e disse: papai, pede uma pizza para nós aí. Quando eu abri uma conta que eu tinha, uma conta que eu nem mexia nela, quando eu olhei na conta, eu nunca esqueço disso, tinha R$ 6,13. Eu falei: que pizza é essa que eu vou comprar com R$ 6,13? Aquilo mexeu com as minhas emoções, desencadeou uma espécie de síndrome do pânico. E um dia, lendo um livro, aquele escritor bíblico me deu um norte, quando ele disse: independente da circunstância, agradeça.
eu comecei a transformar tudo em gratidão. Eu me lembro que quando eu estava no aeroporto, que o pânico vinha, ou eu estava em um hotel sozinho, que o pânico vinha, eu dobrava os joelhos. No aeroporto, obviamente que eu não fazia isso, mas fechava os meus olhos ali e começava a agradecer. Foi uma forma de eu encontrar cura, uma forma de eu tratar esse problema e de glorificar a Deus ao mesmo tempo. Vocês se lembram de Daniel, capítulo 6, quando mandaram a notícia para Daniel: o edito é contrário, você vai ser lançado na cova, tem um motim contra você. Daniel correu para casa, dobrou os joelhos, abriu as portas na direção de Jerusalém, e a Bíblia diz assim: como Daniel fazia, como era de costume, ele abriu as portas para Jerusalém e deu graças. Louvado seja o nome do Senhor. Você lembra de Jesus lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, partiu o pão e deu graças. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você agradece, você abre a porta para receber mais. Porque se tem uma coisa que deixa uma pessoa irritada, ele dá um presente para alguém e alguém ser mal agradecido. Quando você dá um presente para alguém que alguém não agradece, a vontade é do quê? Alguém me disse: a vontade é de tomar, pastor, o presente que eu dei. A vontade pelo menos é de não dar mais. Mas quando você vê uma pessoa grata, você quer oferecer mais, quer fazer mais. Transforme a murmuração em gratidão, transforme a reclamação em gratidão. Não importa o ambiente, está num deserto, só tem 5 pães e 2 peixes, tem uma multidão de quase 20 mil pessoas, vamos agradecer. Diz a Bíblia que ele levanta o cesto e dá graças. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E tendo ele dado graça, diz a Bíblia que ele mandou que todos eles se assentassem na relva, dividindo-se de 100 em 100, 50 em 50. É a primeira vez que eu vejo uma multidão de mais de 20 mil pessoas com fome, tranquilinha. Porque se deixa uma coisa que deixa a pessoa irritada, meu irmão, é a fome. Imagina uma multidão de mais de 20 mil pessoas, o dia inteiro sem comer nada. Aí Jesus diz assim: sentem-se todos aí, dividam-se, organizem-se de forma ordeira e paciente. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Eu vou fazer um milagre no ambiente organizado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sou Deus de baderna, eu não sou Deus de desorganização. Jesus era tão organizado que quando ele ressuscitou, que chegaram lá, os lençóis estavam dobradinhos, tudo ajeitadinho lá. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele vai agir num ambiente de organização. Agora escute isso aqui, para terminar, preste atenção num detalhe. O milagre acontece nas mãos de Jesus. Depois Jesus rasga os pães e passa para as mãos dos apóstolos. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando Jesus levanta o cesto, quantos pães e quantos peixes tem? Pode falar, irmão, não tenha medo não. Às vezes tem alguém que acha que se ele errar, o pregador vai dar uma voadora nele. Não vai acontecer isso aqui não. Quando Jesus levanta o cesto, quantos pães e quantos peixes tem? Quando Jesus baixa o cesto, quantos pães e quantos cestos tem? Desculpa, quantos pães e quantos peixes tem? Está a mesma coisa. Ele levanta o cesto e dá graça, tem 5 pães e 2 peixes. Ele baixa o cesto, depois de dar graça, continua os mesmos 5 pães e os 2 peixes. Sabe quando é que vai acontecer o milagre? Quando ele rasga os pães e os peixes, passa para as mãos dos apóstolos e eles começam a dividir. É aí que começa o milagre. O milagre vai acontecer, sabe aonde? No ambiente da comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não age em ambiente de desunião. E tem uma prova bíblica para isso. O texto áureo da comunhão qual é, pastor? Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo
precioso que desce sobre a cabeça, autoridade, desce sobre a barba, maturidade, desce sobre a orla de Arão. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Ali onde tem comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem comunhão, o que é meu também é teu. Imagina, irmão, se o egoísmo toma conta dos apóstolos agora. Rapaz, eu já estou com os pães e os peixes na mão, vou garantir primeiro o meu, depois eu vejo esse negócio aí, se alguém está com fome. Não, isso aqui é altruísmo. Ele olhou para os demais e disse: não, eu creio que o milagre acontece nas mãos dele, mas vai passar pelas minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Você é um canal que por através da comunhão o milagre vai acontecer. Eu quero nesta noite profetizar que 2025, o ano da frutificação na ADVEC Brasília, vai acontecer em um ambiente de comunhão, em um ambiente de unidade, em um ambiente em que todos nós somos conscientes que dependemos, que precisamos uns dos outros. Aleluia! Nós falamos muito sobre koinonia. Aí alguém diz: koinonia é comunhão. Só que o sentido da palavra koinonia faz sentido a isso aqui, integralização. É chorar com quem chora, alegrar-se com quem se alegra, é sentir a dor do meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é que diz a Bíblia? A Bíblia diz que Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, alimenta toda a multidão, sobram 12 cestos e ele manda encher. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fez um milagre que multiplica e ainda sobra. Louvado seja o nome do Senhor. Para que os 12 cestos? Para os que não vieram. Eles não vieram, mas vão participar do que aconteceu aqui, do que o Senhor fez aqui. É óbvio que era melhor que eles estivessem aqui, porque eles teriam visto, presenciado o que o Senhor fez aqui. Mas aqueles que viveram o milagre aqui, levarão para eles a notícia através dos pães e dos peixes. O que Ele vai fazer na sua vida vai ser tão grande e tão extraordinário, que você ainda vai levar para quem não veio, que você ainda vai levar para quem não participou. Quem acredita que o mestre da multiplicação está aqui esta noite, vai ficando de pé agora e glorificando o nome de Jesus. Segura na mão de quem está do seu lado, por gentileza. Se você puder fechar os corredores, faça isso. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga para essa pessoa: fica tranquilo, o mestre da multiplicação vai agir na sua vida. Eu creio, pastor, no que o senhor crê? Eu creio que este ano, e não vai demorar muito, você vai voltar aqui para testemunhar, para dizer: multiplicou. Aleluia. Eu vou dizer de novo: multiplicou. Multiplicou a alegria, multiplicou a graça, multiplicou a fé, multiplicou a presença, multiplicou o milagre, multiplicou. Como? Eu não sei, eu só sei que multiplicou. Se não tem como explicar, é milagre. Se explica, não é milagre, mas se não tem explicação, é milagre. E o que vai acontecer na sua vida vai ser milagre. Segure a mão dessa pessoa lá em cima, por favor. Segure a mão dessa pessoa lá em cima, por gentileza. Feche os seus olhos por um instante. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, talvez preocupado com a situação, algo que está desafiando você, algo que está roubando sua paz, inquietando você, tirando o seu sossego. Você está começando 2025 talvez preocupadíssimo com algo, mas eu preguei aqui nesta noite que Ele nem se adianta e nem se atrasa, Ele chega na hora certa.
Eu falei aqui nesta noite que o mestre da multiplicação vai agir no ambiente da escassez, é deserto. Eu falei aqui nesta noite que o mestre da multiplicação vai chegar quando alguém disser já é tarde, ele chega. Eu falei que o mestre da multiplicação vai agir no ambiente da entrega total. Eu disse que o mestre da multiplicação vai agir no ambiente da gratidão, da organização e da comunhão. Se tem entrega total aqui nesta noite, você está segurando a mão do seu irmão, tem comunhão nesse ambiente. Mas se tem uma entrega total no seu coração, por favor, abra sua boca e dê para ele nesta noite o mais perfeito louvor e a mais perfeita adoração. Não leve nada para casa, entregue tudo a ele neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. E